A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos hoje ao dia 112 do nosso podcast A Bíblia em um ano e dando continuidade à leitura do livro de 1 Samuel, leremos hoje os capítulos 3, 4 e 5 e também o Salmo 28. 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel ministrava para o Senhor na presença de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era escassa e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. "Eis-me aqui", respondeu ele, e correu para junto de Eli, dizendo: "Eis-me aqui, já que me chamaste." Ele respondeu: "Eu não te chamei, volta a deitar-te." E ele foi deitar-se. O Senhor chamou Samuel outra vez, e Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: "Eis-me aqui, já que me chamaste." Ele respondeu: "Não te chamei, meu filho, volta a deitar-se." Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi para junto de Eli e disse: "Eis-me aqui, já que me chamaste." Ele compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino, e disse a Samuel: "Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: 'Fala, Senhor, teu servo escuta.'" E Samuel voltou ao seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: "Samuel, Samuel." E ele respondeu: "Fala, teu servo escuta." O Senhor disse a Samuel: "Vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia, farei surgir contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa, do início até o fim. Eu lhe predisse que eu condenaria a sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele bem conhecia, a saber, que seus filhos ofendiam a Deus sem que ele os repreendesse. Por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade de sua casa jamais seria perdoada, nem com sacrifícios, nem com oferendas." Samuel ficou deitado até de manhã, quando foi abrir as portas da casa do Senhor. Samuel temia contar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse:
Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Perguntou-lhe Eli: Qual foi a palavra que te falou? Peço-te que não me escondas nada. Que Deus te cumule de castigo se me esconderes uma só palavra de tudo o que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe esconder coisa alguma. Ele respondeu: Ele é o Senhor, que faça o que parecer bem a seus olhos. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava sem efeito nenhuma de suas palavras. Todo Israel, de Dan a Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Silo. O Senhor se manifestava a Samuel em Silo, segundo a palavra do Senhor, e a palavra de Samuel chegou a todo Israel. Capítulo 4. Por aquele tempo, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu contra os filisteus para a guerra e acampou perto de Ebenezer. Os filisteus acampavam em Afec e puseram-se em ordem de batalha diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, que abateram no campo de batalha cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento, e os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos entregou a derrota diante dos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor dos exércitos, aquele que está sentado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança do Senhor. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu em grande clamor, até a terra estremecer. Ao ouvir o clamor, os filisteus disseram: Que clamor é esse tão grande no campo dos hebreus? Quando então souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, essa alegria toda não houve ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Coragem, portai-vos como varões filisteus, para que não vos torneis escravos dos hebreus como eles o foram de vós. Sede varões e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens da infantaria. A arca de Deus foi capturada, e morreram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Um benjaminita correu da linha de batalha e chegou no mesmo dia a Silo, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira junto à porta, olhando para a estrada, tomado de receio pela arca de Deus. O benjaminita entrou e deu a notícia à cidade, a qual se levantou em grande clamor. Eli ouviu os gritos e disse: Que significa esse tumulto? O homem apressou-se em dar a notícia a Eli. Eli tinha 98 anos e seus olhos estavam cegos. Ele já não enxergava. O homem disse a Eli: Estou chegando da linha de batalha. Escapei hoje da batalha. Eli perguntou-lhe: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus, e foi grande a derrota do povo. Além disso, teus 2 filhos, Hofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi capturada. Quando o homem se referiu à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Ele foi juiz de Israel por 40 anos. Ora, a sua nora, mulher de Finéias, estava grávida, próxima do parto. Quando viu a notícia da captura da arca de Deus e da morte do sogro e do marido, encurvou-se e deu à luz, porque de repente lhe vieram as dores. Como estivesse morrendo, as mulheres que a assistiram disseram-lhe: Não temas, deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção, e chamou o menino com o nome de Icabode, dizendo: Foi banida a glória de Israel. Referia-se à captura da arca de Deus e à morte do sogro e do marido. Sim, disse ela, foi banida a glória de Israel, pois a arca de Deus foi capturada. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Azoto. Tomaram a arca de Deus e levaram-na ao templo de Dagon,
onde a colocaram junto a Dagom. Quando na manhã seguinte os de Azoto se levantaram, eis que Dagom estava caído por terra, diante da arca do Senhor. Tomaram Dagom e o repuseram no seu lugar. No dia seguinte, levantaram-se novamente pela manhã, e viram Dagom caído por terra, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos tinham sido cortadas e postas na entrada. Só o tronco sobrara a Dagom. Por isso, até o dia de hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não pisam no limiar de Dagom em Azoto. A mão do Senhor pesou sobre o povo de Azoto. Ele os assolou e os feriu com tumores, em Azoto e nos arredores. Quando os homens de Azoto viram a praga, disseram: Não fique conosco a arca de Deus de Israel, porque sua mão se endureceu contra nós e contra nosso Deus Dagom. Eles mandaram chamar todos os príncipes dos filisteus para que se reunissem com eles e disseram: Que faremos com a arca de Deus de Israel? Responderam: A arca de Deus de Israel seja carregada para Gate. E carregaram a arca do Deus de Israel. Mas assim que a carregaram, a mão do Senhor caiu sobre aquela cidade, e houve pânico enorme. Ele feriu os homens da cidade, do menor ao maior, e ficaram cheios de tumores. Mandaram então a arca de Deus a Acaron. Ora, assim que a arca de Deus chegou em Acaron, os acaronitas gritaram, dizendo: Trouxeram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matar e também o nosso povo. Mandaram então convocar todos os príncipes dos filisteus e disseram: Mandai devolver a arca do Deus de Israel ao seu lugar, para que não mate a nós e a nosso povo. De fato, toda a cidade entrara em pânico mortal, e a mão de Deus pesava demais sobre ela. Os que não tinham morrido eram atingidos por tumores, e os gritos de aflição da cidade subiam ao céu. Salmo 28. A ti, Senhor, eu clamo, meu Deus, não fiques em silêncio, pois se não me respondes, serei como os que desceram a cova. Ouve a voz da minha súplica quando clamo a ti, quando levanto minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes junto com os pecadores e com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz com o seu próximo, mas têm maldades no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a maldade de suas maquinações. Dá-lhes a paga das obras de suas mãos, dá-lhes a recompensa que merecem, porque não entenderam os feitos do Senhor, a obra de suas mãos. Ele os destruirá e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é meu auxílio e escudo, nele esperou meu coração e fui socorrido. Meu coração exulta, e com meu canto o louvarei. O Senhor é a fortaleza do seu povo, e o refúgio salvador para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos escutando os textos do primeiro livro de Samuel. Hoje se destaca a prontidão de Samuel. Nas 3 vezes que ele escutou o seu nome, foi para junto de Eli, dizendo: Tu me chamaste, aqui estou. Num determinado momento, Eli reconhece que é o Senhor que está chamando Samuel, e então ajuda Samuel a dizer a coisa certa, no momento que ouvisse o seu nome. E quando Samuel escutou o seu nome outra vez, disse: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Era o Senhor que estava falando com Samuel. E Samuel escuta o Senhor lhe dizer aquilo que realizaria com Eli e a sua casa. São fatos terríveis, aqueles que deveriam acontecer. E Samuel precisa falar para Eli a verdade sobre estes fatos.
E aquilo que Deus falou a Samuel, de verdade aconteceu, porque no capítulo seguinte acontece a derrota de Israel, a morte dos filhos de Eli, a captura da arca pelos filisteus e também a morte de Eli e a sua nora. Fatos terríveis por causa da falta de obediência. Quem escuta mal ou não escuta o Senhor e faz aquilo que não é da sua vontade, sofre. E por último, os textos de hoje nos apresentam a decisão dos filisteus em devolver a arca para Israel, porque nas cidades de Azoto, de Gat e de Acaron, a presença da arca trouxe problemas para os filisteus. E então eles devolvem a arca para o povo de Israel. Os textos de hoje, esses capítulos que ouvimos, nos ajudam, em primeiro lugar, a escutar o Senhor com atenção. No meio de tantos ruídos, de tantos barulhos do nosso mundo, é preciso que escutemos o Senhor. No turbilhão de tantas palavras, escutar o Senhor. É preciso que nós digamos continuamente: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Que esta frase de Samuel seja também a nossa oração. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Em segundo lugar, aprendemos que o sofrimento e a morte, por causa da infidelidade, fazem parte da vida daquele que não escuta o Senhor. Sofrer e morrer é próprio da humanidade, mas sofrer e morrer do jeito de Eli e dos seus filhos morrerem por causa da infidelidade é uma tristeza muito grande que se dá por incapacidade de escutar a voz de Deus. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Por último, Deus está presente no meio do povo. Ele está na arca. A arca é o sinal da presença de Deus. Hoje, Deus continua presente conosco e um dos sinais de sua presença mais evidentes é a Eucaristia, é o sacrário. Que possamos reconhecer a presença do Senhor neste sinal. E acima de tudo, no meio de tantas provações, que nós sejamos capazes de dizer, mesmo nos momentos mais duros: o Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele coloco a minha confiança. O Senhor é a força do seu povo. Que neste dia Deus nos abençoe e nos ilumine pela sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!